Você cobre finanças há muito tempo. Eles não têm ideia do que seria para o mundo olhar o Brasil simplesmente fora ou afrontando tudo que seja o Acordo da Basileia. Eu estou dizendo que a agência reguladora do sistema financeiro tomou uma decisão completamente errada. E não porque ela tomou uma decisão errada, porque uma corte, eu vou chamar de corte neste caso, só para, digamos, ficar no institucional, acha que está errado, sem ter competência institucional e capacidade técnica para julgar. E fica por isso mesmo. Que recado se passaria ao mundo? Que o Brasil não é um país confiável onde investir, né? Simples assim, não por acaso o Wall Street Journal... Porque a tragédia é elevada ao quadrado. Exatamente, porque nós dependemos dos investimentos estrangeiros até pela estabilidade da nossa moeda, né? Agora, não por acaso o Wall Street Journal e o Financial Times estão escrevendo de forma regular sobre o Banco Master, porque é algo que é um banco pequeno em comparação aos outros grandes bancos brasileiros, que é um banco de dimensões, de operações muito reduzidas, né? Mas é um banco que gera muito interesse lá fora, não pela operação banco, mas pelo efeito que isso está provocando no sistema financeiro nacional e também a reação das autoridades que deveriam ser de controle e que, com todo respeito, estão se comportando como os melhores amigos de bandidos. Porque, precisamos lembrar, o Daniel Vorcaro está basicamente comprovado por aquilo que ele está vendo, não por acaso ele foi preso, cometeu uma série de crimes, uma série de fraudes. A primeira foi se apoiar ao FGC para oferecer crédito, para oferecer CDBs com taxa de juros irreais, pegar esse dinheiro e investir em empresas em recuperação judicial, a maioria delas ligadas direto ou indiretamente do empresário Nelson Tanuri. Nelson Tanuri, que não por acaso o Ministério Público pediu o bloqueio dos seus bens, porque ele também, inclusive, poderia ser o dono oculto do Banco Master. Então, uma situação como essa, e com tribunais superiores que estão tomando decisões todas favoráveis ao Banco Master, é óbvio que gera não só um desconforto nos investidores estrangeiros, mas gera uma desconfiança de que existe um conluio entre operações criminosas no setor financeiro e tribunais superiores. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, colocar o processo em sigilo, retirar as informações do Vorcaro, da CPMI, do INSS, tirar todas as informações até da Polícia Federal. A Polícia Federal foi obrigada a pegar os telefones e as informações que obtiveram na segunda fase da operação Compliance Zero, com as buscas e apreensões, e sequer puderam abrir os telefones, sequer puderam analisar, tiveram que lacrar e mandar para a sede do STF em Brasília, e só então 4 peritos nomeados pelo STF puderam abrir. Mas isso é óbvio que é uma decisão favorável a quem? A uma das partes, e não é a Polícia Federal, né? A questão da cariação, imagina só, uma cariação entre um fraudador e um fraudado. Mas é óbvio que não existe isso. Mas o STF, na mão do Dias Toffoli, concedeu. O próprio TCU, inspeção no Banco Central... Vou fazer um parênteses. E ele determinou uma cariação sem antes... No primeiro momento que ele determinou a cariação, você não tinha os depoimentos que pudessem justificar ali um conflito de versões para que a cariação se fizesse lógica. Depois ele ouviu separadamente. Então estamos não só atropelando o direito, mas até o mesmo bom senso, né? Mas, de novo, todas, sem exclusão alguma, as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União foram tomadas em benefício do Banco Master. É óbvio que isso, aos olhos dos bancos estrangeiros, dos investidores estrangeiros, pessoas físicas, que muitos deles devem ter colocado dinheiro até no Banco Master, mas dos investidores brasileiros também. Estamos falando de 800, entre 1 milhão e 600 mil e 800 mil, não sabemos os dados ainda, 1.000 pessoas que perderam dinheiro, que colocaram dinheiro no Banco Master, deveriam ser ressarcidas pelo Banco Master, pelo FGC. E os empresários também que veem isso e falam, mas se um dia eu for fraudado, se um dia alguma empresa, alguma pessoa física cometer uma fraude e eu for a pessoa que sofreu o dano, o Tribunal Superior vai decidir em prol da justiça ou em prol de uma pessoa que é muito amiga dos juízes ou que contratou a esposa de um deles e esse fraudador vai ganhar a causa. Tendo o histórico da Lava Jato e do Mensalão, onde toda a bandidagem está solta, o caso típico é o ex-governador do Rio de Janeiro, que está na sua cobertura lá no Rio, com 380 e tantos anos de cadeia, de prisão decretados e bilhões desviados. Se o histórico for esse e o atual do Banco Master for esse outro, é óbvio que muita gente vai pensar não uma, mas 20 vezes antes de investir no Brasil.